Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, olá. Olá, Igor. Sejam bem-vindos. Michele, Ana Maria, que bom, já está aqui. Deixa eu ver como eu faço para chamar a Ana. Tá aqui. Elsa, Michele, Nurci. Oi, Ana. Oi, tudo bom? Tudo bem, minha querida? Tudo. Que Então, bom vou falar com ajeitar. você. Isso, dá um close aí, hein? Que bom te ver, faz tempo que eu não te vejo, hein? Pois é, A gente se fala pelo grupo dos professores de Direito Ambiental do Brasil, a Prodab, mas não nos vemos, né? Quase nunca. nossa, Prazer, pois é. É difícil, ainda mais agora, né? ainda Vamos mais nos agora. ver virtualmente. Que bom, né? Mas que bom. Muito obrigada por ter aceitado o convite. É uma alegria muito grande. Eu já conhecia, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite que estão para quem está chegando aí. Eu acabei não vendo todos os nomes, mas sejam todos muito bem-vindos. Eu vi que a minha mãe está por aí. A gente começou essas lives quase que como uma brincadeira para conectar as mães e para falar sobre a questão dos resíduos, dos EPIs, e agora a gente tem um monte de conteúdo muito bacana. E você é uma das mulheres que eu admiro, que eu já conheci as suas obras, os seus trabalhos, e depois tive a alegria de te conhecer. E é muito bom tê-la aqui conosco. Antes só de começar, eu tenho registrado, infelizmente, os números de mortos pela Covid, 31.417. Hoje é um dia muito triste por conta disso e também por conta do ocorrido com o rapaz negro George Floyd nos Estados Unidos e toda a repercussão, enfim, o racismo muito latente no mundo, coisas muito ruins acontecendo e, portanto, a gente não pode deixar de registrar isso, mas vamos falar de outras questões que também nos afetam, que dizem respeito ao nosso patrimônio ambiental. Tem várias pessoas já dando oi aqui, a Maria, o... Deixa eu ver, Leinique, acho que é, policial militar ambiental, Arthur. Sejam todos muito bem-vindos, a Laura, minha sobrinha, a Maria. Ana, vamos começar a conversar um Eu vou, pouquinho? não, deixa eu aproveitar, vou também dar as boas-vindas ao meu amigo Vinícius Pedrazzi. Ele é um professor da Faculdade de Odontologia Ai, de que bacana. Bauru. Sim, Trabalhamos juntos aí num conselho da universidade há alguns anos e que fico bacana. feliz. Assim, é uma honra que você esteja aqui, Vinícius. Que legal, né? Sejam todos muito bem-vindos. É muito bom, muito bom. Ana, eu vou acompanhar aqui pelo computador, porque aí se o pessoal faz algum questionamento, é mais fácil de eu olhar aqui, tá? E, pessoal, fiquem à vontade, por favor, enviem seus comentários, questionamentos, e vamos bater um papo, né, Ana? Falando sobre o nosso patrimônio ambiental, as terras públicas, e aí, vamos começar essa conversa. O que seria esse patrimônio ambiental? Por favor. Olha, o patrimônio ambiental, aqui nós, né, estamos aí com profissionais do direito. O patrimônio ambiental não é uma expressão que tenha uma definição jurídica em si, mas vamos dizer, nós podemos juntar algumas referências constitucionais ou feitas na legislação. Então, a Constituição fala no patrimônio genético do país, né, fala do meio ambiente de modo geral. E a gente poderia pensar esse patrimônio ambiental como um conjunto dos nossos ecossistemas, né? Entendendo os ecossistemas como essa interação de espécies em um determinado território. E isso torna importante pensar nessa questão dos territórios, onde ainda subsistem ecossistemas, onde ainda temos natureza e que devem ser preservados. Né?
Com certeza. E as terras públicas, Ana, como as terras públicas entram aí ou passam a compor também esse patrimônio natural? É interessante quando a gente leciona, dá aulas sobre direito ambiental, o conceito de meio ambiente é dividido naquelas quatro partes, natural, artificial, cultural e do trabalho, né? Sim. E as terras públicas, elas entrariam, num primeiro momento, nesse meio ambiente natural ou físico, né? Bom, depois a gente poderia até tentar pensar um pouco no meio ambiente construído onde Também. eventualmente, mas vamos, onde há eventualmente um espaço público. Mas vamos pensar, então, sim, nas terras públicas. As terras públicas, elas têm uma função importante na questão ambiental, pelo seguinte, muitos dos nossos espaços protegidos são constituídos comunidades de conservação que precisam são criados em terras públicas. Então, quando o poder público resolve, o poder público pode ser o legislativo ou o executivo, isso é o presidente, ou o governador, ou a Assembleia Legislativa, ou o governador, ou ainda no âmbito municipal, prefeitos, vereadores, né, assim, Câmara dos Vereadores, resolve criar, por exemplo, um parque. Esse parque vai exigir a desapropriação. Né? As unidades de conservação, uma boa parte das unidades de conservação, não todas, é importante prestar atenção, não todas, exigem essa desapropriação. Então, uma primeira importância das terras públicas para a preservação ambiental, a mais óbvia, é a existência dessas unidades de conservação que são criadas, né, em áreas públicas. Além disso, nós vamos ter também uma outra categoria importante de terras públicas, que são as terras indígenas. Né? As terras indígenas, eu não sei muito, eu não sei o quanto o público sabe, é uma questão interessante, porque os índios, eles têm direitos originários também, de acordo com a Constituição, sobre as terras e os territórios que eles tradicionalmente ocupam. Mas, em termos de domínio, essas terras pertencem à União Federal. Isso é um arranjo muito interessante da Constituição. Inclusive, elas são insuscetíveis de serem vendidas, né? E esse arranjo, né, essa atribuição de patrimônio das terras indígenas à União auxilia, né, vamos dizer, esse componente, todo esse esquema. E aí os índios têm direito ao usufruto das riquezas que ocorram, né, das riquezas lá no... Isso que você está falando, desculpa, Ana, eu vou te interromper só para a gente conversar um pouco, mas isso que você está falando é algo muito interessante, porque fala-se muitas vezes das terras indígenas como se eles fossem proprietários das terras. E, na verdade, eles costumam dizer até que são verdadeiros guardiões das terras, que são nossas, são do povo brasileiro como um todo, né? São propriedade da União, como você acabou de explicar, né? Isso começa a quebrar alguns tabus, né, Ana? Sim, eu acho que não tem, porque se falar os índios são proprietários, você poderia-se, né, ir para uma linha que eles são proprietários, então eles podem explorar de qualquer forma, ou eles podem, vamos deixar que os indígenas explorem seus territórios. Acho que está tendo algumas discussões, alguns setores defendem isso, mas eles, na verdade, eles usufruem, eles exploram, né, num sentido sustentável. Existem pesquisas de que as áreas indígenas elas sofrem um desmatamento menor, né? Elas preservam mais vegetação. Eu não tenho esse número, mas são estudos feitos aí por profissionais de outras áreas do conhecimento. Então, eles têm sido realmente guardiões. Então, é melhor pensar, e está naquela discussão, né? Você vai trazer um conceito de propriedade, venda, exploração comercial, que não é afeto à cultura indígena. Né? Então, é melhor pensar em termos desses direitos originários, e dessa possibilidade deles usufruírem desses recursos para poder, inclusive, manter sua cultura, seu estilo de vida e manter essa contribuição que eles acabam dando para a sociedade na forma de grandes serviços ecossistêmicos nessas áreas.
Sim, sem dúvida. Ah, o pessoal começou a mandar as perguntas aqui. O K. Leinik, acho que é assim que fala, me perdoem se eu falar o nome errado. Ele fala assim: a Lei Complementar 140, palavras dele, ferrou muito. Municípios sofrem muita pressão política. Na minha cidade, Banhado, o município entende que são áreas alagadas. Ah, ele quis dizer que Banhado, o município entende que são áreas alagadas. A Lei Complementar 140, ela tratou especificamente sobre licenciamento ambiental e divisão de competências em matéria ambiental, né? E aí esse comentário dele é talvez um pouco mais genérico. Não sei se você quer falar algo a respeito. Olha, eu vi um outro, eu posso falar daqui a pouquinho, mas eu vi um outro comentário que está muito na linha do que eu estava falando, que é o tema das terras devolutas. Acho que é Ah, é, Márcia. o próximo, isso, aham. Então, como está nessa linha, eu vou explorar esse gancho. As Ótimo. terras devolutas, o conceito de terra devoluta para ser entendido, ele precisa, nós vamos remontar um pouco a forma como o país foi sendo ocupado, né? De início por meio das sesmarias, em que a coroa concedia áreas, e o resultado disso, vamos dizer, e aí foi se evoluindo e os territórios foram sendo ocupados. E o nosso sistema de propriedade é um sistema que é bastante formal. Você só tem a propriedade quando você tem um registro em cartório de registro de imóveis, né? Onde você é registrado o título. Uhum. E aí, o que acontece é que algumas áreas, bom, o país foi sendo ocupado e em várias regiões, eu acredito que, enfim, na região sudeste, na região sul, sejam mais raras, né? Não que não ocorram, ocorrem, mas tem uma ocorrência menor de problemas fundiários que resultam de situações em que as pessoas habitam uma área, isso ocorre mais no meio rural, quer dizer, no urbano também, porque alguns grupos da população que não conseguem adquirir uma propriedade formal também acabam morando em assentamentos irregulares. Acontece sim, então, no ambiente urbano. Mas no Sim. ambiente rural, que é onde nos leva aí as terras devolutas, eles vão. Existem alguns proprietários, né, que não têm ainda o título da sua terra. E aí, algumas, de acordo com a Constituição, as terras devolutas, elas pertencem ou à União ou aos estados, né? E pertence à União quando necessárias à preservação ambiental ou por alguns interesses militares ou áreas de fronteira, isso está lá previsto no artigo 20. Mas Posso falta... só te interromper, desculpa? Pode. Só para a gente simplificar, né? Então, as terras devolutas vieram lá das Sesmarias e Não, era. não, eu não. Não, é só para simplificar aí para as Não, pessoas entenderem. eu notei que eu pulei de um assunto para o outro e tem um gancho aí que vai ser necessário. A terra É. devoluta é aquela que, na verdade, não é nem pública nem privada. Isso, era Porque isso que ela eu não queria foi. falar. Ela não foi. Isso era o mais óbvio, eu acabei de É só para descobrir, quem viu? não é Nessa do linha de direito, raciocínio. né? Ela É, não é nem pública nem privada. Por quê? ótimo. Ninguém adquiriu ainda o registro, ela Isso, não foi conferida a ninguém lá no passado, nem, enfim, foi sim. ou não foi ocupada e reconhecida e depois registrada num cartório, portanto, como propriedade particular, e nem foi arrecadada, colocada sob um uso de propriedade pública. Então, ela não seria, a princípio, nem pública nem privada. Mas aí, de acordo com a Constituição, elas pertencem à União ou ao Estado. Então, elas não são, União é o país, né? É ao Sim, nível federal. sim. Elas não seriam, né? Não é que elas não são de ninguém, né? Mas elas ainda não estão tituladas como privadas, elas não estão, ainda não estão arrecadadas e colocadas sob uma destinação pública. Então Isso. e aí fica uma bagunça, né, nessas terras, porque por conta ainda dessa indefinição. Isso, não pertencem nem às pessoas físicas, nem às pessoas jurídicas de direito privado, mas nem tampouco foram afetadas pelo Estado, o Estado, né? Sim, Que é a pergunta da Márcia aí, Ana. Ó. Então, quem são os donos das terras devolutas? Só para, né? Não, então, não são os grileiros. Então, quem são os donos? Aí a gente vai lá, de acordo com a Constituição, as terras devolutas, elas seriam dos estados ou da União Federal, quando necessárias para
por razões de preservação ambiental, ou por estar em áreas de fronteira, ou por estar em áreas de interesse militar, né? Então, ou da União dos Estados, elas são. Isso. Só que elas vão ser arrecadadas ainda. Tem uma ação, um tipo de ação judicial para elas, vamos dizer, serem, organizarem-se em termos fundiários e deixarem de ser devolutas. E aí ela pergunta, que foi o que você falou, eu preciso falar a pergunta, senão depois quando as pessoas assistirem elas não vão entender. Aí a Márcia está perguntando, mas então elas são dos grileiros? Bom, então vamos lá. Então, o que é grilagem? O que são grileiros? Né? O que o grilo tem a ver com isso? Ótimo, né? essa história é boa. Então, a grilagem, ela tem a ver com a ocupação de uma área, a princípio pública, mas em tese poderia até ser de um privado. E que não esteja, desde que não esteja registrado, portanto tenha, né, uma confusão fundiária sobre de quem é a propriedade. Então, a grilagem é uma ocupação de uma área, poderia ser, as terras públicas são muito alvo de ocupação, porque a princípio o poder público tende a resistir menos, né, em não entrar com uma ação para reintegrar a posse e retirar essas pessoas que ingressaram individualmente, ele tende a ser mais moroso nisso, e isso facilita, então, o processo de grilagem. Aí, com essa ocupação, aquele que ocupou, ele vai tentar justificar a presença dele, dizendo que ele tem sim um título, ele ainda não obteve o registro, mas que ele adquiriu aquilo por meio de uma certidão, em boa fé, e eventualmente cumprir requisitos, então, às vezes, bom, se for em área privada de uso capião, em terra pública isso não é possível, mas obter aí conseguir legitimar essa presença e conseguir um registro no cartório. Né? Aí que vem o grilo, porque para dizer que ele está lá muito antigamente, parece você colocar um papel e colocar um grilo, o papel vai ficando envelhecido. Então fala, nossa, mas o meu pai já tinha, nós ocupamos essa área há muito tempo, nós já temos essa certidão. E isso ajudaria aí, né, num procedimento de reconhecimento da propriedade. Então, essa é a ideia da grilagem. Né? Para fazer de conta que é muito antigo mesmo, né? Parece que os grilos começam a meio que comer o papel e mesmo, né? Enfim, é isso aí. Isso. E aí, então, aí como é que se dá? Então, essa grilagem, ela vai... quanto mais indefinida a propriedade, né, quanto mais indefinida essa situação fundiária, isso é o caso das áreas que a gente chama de fronteira, né, que foram sendo ocupadas mais recentemente na história, não necessariamente mais recentemente ontem, mas como se diz, né, a Amazônia não era ocupada, tinha lá populações indígenas tradicionais, aí num certo momento o governo, inclusive o governo militar, incentivou a ida de agricultores para lá. Possivelmente isso gerou também um afluxo de pessoas que acabaram ocupando terras e não obtendo título, né? E então você tem você tem que voltando aí um pouco, né? Teria que ter esse processo de regularização a ser feito, e tem esse debate sobre se é conveniente, em que medida essas pessoas teriam legitimidade, né? Tem muito um debate aí que entra de justiça. É justo e aqueles favoráveis à regularização, eles vão dizer, puxa, mas esse proprietário, esse agricultor, ele estava lá em boa fé, ele está cultivando a terra, ele, enfim, não comete mal nenhum a ninguém, está lá há muito tempo. É necessário ele ter a regularização, ele vai ter o título da propriedade, ele vai poder adquirir financiamentos, contratar financiamentos, tendo esse título. Então, vem daí esse debate sobre ser conveniente ou não regularizar. Especialmente na década de 70, o governo brasileiro realmente estimulou as pessoas a irem, como você falou, à Amazônia, e só se obtinha o título de terra pelo INCRA, salvo engano, se desmatasse, inclusive, né, para mostrar que estava produzindo. Então, aí nós temos uma interferência de políticas públicas conforme o governante da época, digamos, que acabam gerando bastante consequências, né, Ana? Bom, a Márcia perguntou, então, quem são os donos da... não, essa eu já falei. No passado, houve muitos grileiros, certo? Se apossaram das terras e lá permanecem até hoje, certo?
E o Vitor está falando, é possível a usucapião de terras devolutas? Os juízes têm concedido, apesar delas serem públicas. E aí era o que você vinha falando antes, eu te interrompi, né? Que a Constituição fala que as terras devolutas são indisponíveis, né? E são insuscetíveis de uso capião. Aí, Vitor, aproveito para cumprimentar. Esse é um velho amigo, Vitor Carvalho Pinto, também é uma honra que você esteja Legal. aí. Peço desculpas se alguns conhecidos eu não mencionei, porque nem sempre eu vejo. Né, a gente não consegue ver. Né? Porque entra muita Vitor, gente. Obrigada pela presença. E você é que devia responder essa pergunta com tantos conhecimentos que tem sobre direito urbanístico. E o Vitor é um assessor do Senado. Não me parece adequada essa concessão, né, de uso capião em terra pública. Enfim, se os juízes concedem, precisaria ver como os tribunais superiores, né, revisam essa questão. Sobretudo, me parece assim, mais complicado que os juízes o façam em demandas pulverizadas, individuais, porque se eventualmente o governo fizer um projeto, a ideia de reforma agrária ela serve para isso, né? Até tem uma regra constitucional que essas terras públicas elas devem observar algumas prioridades, inclusive a política de reforma agrária, a política agrícola, para dar destinação, desculpem aqui o movimento da tela, para dar destinação a essas áreas. Então, quer dizer, dentro de um projeto seria mais interessante, né? Atendendo pessoas a partir de critérios do que as demandas judiciais trazem a questão de forma pulverizada, favorecem quem paga melhor advogado, enfim, não sei se seria esse o melhor caminho. E acaba estimulando também essa invasão das terras públicas, né? A gente viu recentemente na televisão uma operação realizada pelo Instituto Chico Mendes e pelo IBAMA, onde eu vi o senhor falando que eles já fizeram até uma associação de pessoas estimuladas por um discurso de que, no caso, tratava-se da Amazônia, como você mesma falou, isso acontece em outras partes do Brasil, não é só lá, mas neste caso em especial no sentido de que estavam sendo estimulados a ir e iam, obviamente, não se pode alegar o desconhecimento da lei, mas com uma, entre aspas, boa fé, no sentido de achar que vai regularizar a posteriori, né? Sim. Isso aí vem, esse episódio que você está narrando, de tempos em tempos nós vemos, às vezes eu peço para os alunos já me levaram na aula, reportagens da Rede Globo, sempre com esse enredo, né? Muda um pouco os atores, permanece o enredo. Então, aí nós vemos a questão, a proximidade que esse tema pode ter com interesses e até com uma criminalidade, porque, vamos dizer, você pensar, a pessoa vai em boa fé, agora ela é aquele que arregimenta. Por isso que eu falei entre aspas, né? Ele vai ganhar alguma coisa, né? Então, se estimula essa ocupação, há grupos, né, criminosos que fazem a grilagem, desmatam, porque também precisa caracterizar, mesmo que hoje não exista mais essa política de exigir o desmatamento, mas a ideia de desmatar, ela reforça a tese de que a ocupação é antiga, de que está tendo uma produção, que não é uma ocupação recente, portanto, legitimaria o reconhecimento do título, e algumas vezes até para vender depois para outros, né? E aí fazer o processo ao mesmo tempo. Então, esse processo é muito complicado, né? Realmente induz ocupação e induz desmatamento. Sim. E o Arthur está comentando, Ana, que um dos grandes problemas nos processos envolvendo terras devolutas é a imprecisão dos registros imobiliários. E, portanto, muitos juízes, pelo menos no Tribunal de Justiça de São Paulo, usam esse argumento para reconhecer a usucapião, né? O usucapião, na verdade, ele é um instrumento legítimo e adequado para determinadas situações. Então, quer dizer, se tem uma boa comprovação que tem uma dúvida num determinado local, existe realmente uma comprovação da ocupação em boa-fé. Se o erro é um erro registrário, às vezes, inclusive, vamos dizer, de metragens, né? O usucapião poderia reconhecer esses casos.
E vamos dizer, talvez, né, no estado de São Paulo, por ser uma ocupação um pouco mais, quer dizer, não necessariamente ocupação de quem está pedindo do campeão, mas ocupação de modo geral do território é mais Território. Aham. definida, né? Então, isso possivelmente pode tornar a situação um pouco menos perigosa. Ainda assim, né, nós temos registro de, infelizmente, de ocupação de áreas, às vezes por crime organizado. Isso talvez se dê até mais no ambiente urbano, né, que no Sim. sul e no sudeste. Ana, e aí a gente já poderia emendar a conversa falando um pouquinho sobre a chamada MP da grilagem e o PL da grilagem. Então, a MP, para quem não é do direito, medida provisória, e o PL, projeto de lei. Vamos explicar um pouquinho para as pessoas, Ana, o que é uma medida provisória, o que é um projeto de lei, só para o pessoal que não sabe, enfim. Vamos lá. Então, a medida provisória, ela é uma medida que, que permite ao presidente criar uma norma, né? A medida provisória é um tipo de norma, então isso é importante entender. Vou dar um passinho atrás. Quem faz leis num país que tem divisão entre três poderes? E a resposta é muito fácil, o poder legislativo, né? O que o executivo faz, que é o governo, o presidente, o governador? Ele executa as leis, ele estabelece políticas, ele pode propor projetos de lei, mas ele não legisla, né? Esse é um princípio básico da separação de poderes. Só que o que acontece? Para criar uma lei, a gente podemos entrar no que é um projeto de lei. É um processo relativamente longo, porque as leis elas surgem através de projetos, os chamados PLs, né, projetos de lei, que são de iniciativa ou dos parlamentares, ou do executivo, ou, eventualmente, a nossa Constituição prevê a iniciativa popular, só que mediante um número de assinaturas enorme, né, 1%, né, A gente pode lembrar da lei da ficha limpa, por exemplo, que as pessoas devem conhecer, né? Devem lembrar. Foram coletadas assinaturas no país todo, né? Sim, sim. A Constituição prevê lá uma porcentagem, 1% do eleitorado nacional distribuído por estados. Então, Pelos estados. É muita assinatura, mas existem algumas leis. A ficha limpa é uma delas, tem algumas outras aí. E, enfim, então aí, esses projetos, eles passam por determinadas comissões, né, e eles vão à votação. Tem até processo de votação mais simples, ou processos de votação que incluem as duas casas, a Câmara dos Deputados, Senado. Então, é um processo um pouco demorado. Trabalhoso. Trabalhoso. E algumas medidas, às vezes, elas são urgentes, né? Então, às vezes, a Constituição, ela conferiu essa figura das medidas provisórias para o presidente, que é só o Executivo Federal que pode criar medida provisória, para que ele discipline algumas matérias que têm relevância e urgência. A gente acaba sendo comum, por exemplo, quer fazer agora, graças a Deus, faz tempo que a gente não tem inflação. Quando tinha inflação, os pacotes econômicos, eu vivi na minha adolescência, né, os vários pacotes econômicos, e eles tinham que ser anunciados assim, segunda de manhã, não podia vazar nada, porque senão as pessoas já saíam, vendiam dólar, compravam dólar, por dinheiro ali, punham dinheiro a colar, né? Então, quer dizer, é um exemplo de medidas que tem que sair com uma rapidez enorme. E você pode ter outras, agora na pandemia, algumas situações. Então, aí a medida provisória é uma norma, por isso que ela tem esse nome, e ela vai valer por um tempo, porque ela dá esse cheque aí, né? Não é um cheque em branco, sei lá, um cheque calção aí para o presidente criar essa norma, e aí o Poder Legislativo tem que apreciá-la em 60 dias prorrogáveis por mais, 60, na prática por 120 dias, senão ela perde validade. Então, seria natural que num momento como esse de pandemia, nós tivéssemos, por exemplo, uma medida provisória relacionada à saúde, por exemplo. Exato, ela poderia. Claro. E aí, o que tem causado muita estranheza, muito debate na sociedade, é a tal da MP da grilagem, né? A MP, que é a medida provisória 910, que depois foi transformada no projeto de lei 2633 de 2020. E aí, qual seria a urgência e a necessidade de uma medida provisória como essa? E na sua opinião, quais os pontos complicados aí desse projeto de lei neste momento?
Eu acho que aí algumas circunstâncias, né? Parece que assim, qual é a urgência? Não tem urgência, né, de disciplinar a questão. Quer dizer, toda norma que se torna necessária, a princípio, ela teria lá a sua urgência, mas assim, ela, como projeto de lei, o tema estava disciplinado numa medida provisória que perdeu validade. Então, com relação à medida provisória, não fazia sentido, na minha opinião, porque justamente esse seria um tema que exigiria um debate da sociedade, até porque tem todas essas implicações, né, de ocupação de terras públicas, de possível indução ao desmatamento, quer dizer, é uma norma que precisa ser aprovada com uma certa transparência, com o trabalho das casas, das comissões nas casas legislativas que analisam o projeto, etc. Uhum. E aí, mas você me perguntou também quais seriam os problemas, né, desse PL, que alguns dos problemas já estavam na medida provisória, o PL melhorou um pouquinho, mas não tanto assim, alguns temas. E quando nós... Qual que é o objeto do projeto de lei mesmo? O reconhecimento, Regularização fundiária, né, o reconhecimento do título das terras, né? Isso, não só na Amazônia, né? Mas esse problema ocorre principalmente na Amazônia. Uhum. Então, o objeto do PL é essa regularização fundiária, ou seja, conceder o título de propriedade a proprietários não, porque se ele não tem o título não é proprietário, enfim, a ocupantes, posseiros, né? Então, no caso que não tem o título de propriedade. Quando a gente fala em regularização fundiária, existem três questões que são importantes, né? E elas estão previstas tanto na medida provisória quanto nesse projeto de lei. Então, essas questões são as seguintes. Primeiro, marco temporal. Quer dizer, como eu falei, todo esse debate sobre regularização ele tem a ver com pessoas que já ocupavam uma terra, se existe legitimidade. Veio aí a pergunta até do Arthur sobre o TJ, e eu respondi, bom, se há essa comprovação, né, da posse há muito tempo. Então, a questão do marco temporal, ela seria a seguinte, ocupações realizadas até que data fazem jus à regularização. Né? Uhum. Uma outra questão vai ser a seguinte: qual o tamanho máximo da propriedade que merece a regularização? Porque essa discussão ela também é pontuada por uma discussão sobre o pequeno proprietário. Né? Existe muito também esse debate, né? Que são essas pessoas que vão em boa fé, muitas vezes sem conhecer o sistema jurídico de títulos, né? Em geral seriam pequenos proprietários que sobrevivem lá da terra. Então, qual o tamanho máximo que vai ser incluído no programa? E, por último, que condicionantes vão haver, né? E essas condicionantes elas podem ser ambientais, quer dizer, aquele que obtém o título ele vai ter que cumprir determinadas condições num prazo, sob pena de perder a propriedade. Tem até um nome jurídico interessante que é cláusula resolutiva, né? Então, quer dizer, se passou 10 anos, ele não cumpriu determinados requisitos, ele pode perder a propriedade. E o que acontece? Já existiu uma lei, né? Então nós não estamos num cenário que seria o seguinte, puxa, tem gente que ocupa a Amazônia desde os anos 70, ocupa terras, não tem propriedade até agora. Existe uma lei em 2009, né? Foi criada, eu vou até pegar aqui para aqueles que se interessarem, essa lei é a 11.952 de 2009. Essa lei, ela foi chamada programa instituidor, ela instituía, né, um programa de regularização que foi chamado depois de terra legal, né, e que foi também criado num contexto de um plano de combate ao desmatamento na Amazônia. Porque existia essa avaliação que para combater o desmatamento você precisava primeiro ter mais fiscalização, então radares, aparelhar o IBAMA, aparelhar eventualmente as polícias, né, ambientais nos locais, de modo que se pudesse fazer vistorias. Isso foi feito com resultado incrível na redução do desmatamento. E aí tinha um diagnóstico que precisava também haver uma regularização fundiária para aqueles que estavam lá em boa-fé, e uma regularização fundiária também de terras indígenas, que as terras indígenas precisam ser demarcadas.
E a criação de determinadas unidades de conservação para frear também processos de grilagem mais novos. Né? Então, vamos ver, quem está aqui vai ter o título reconhecido e aí vamos, na ideia, aí vamos parar de grilar. Né? Seria um pouco da política. Então, em 2009, se estabeleceu que quem comprovasse que tinha ocupado a terra até 2004 teria direito e dentro de determinadas proporções, né, proprietários pequenos e médios, poderia ter o reconhecimento do título. E então o que acontece? E aí vem então a discussão daqueles que se preocupam com esse processo de desmatamento e de grilagem, que é a seguinte: puxa, se tinha uma lei que foi pensada dentro de um programa que reconheceu essas ocupações mais antigas, por que precisa de uma nova lei? Né? Agora, tanto tempo depois, né? Então, por quê? E aí a questão é, talvez não tenha cessado esse processo de ocupação, novas ocupações surgiram, e uma pergunta, que vai ser uma pergunta até, de uma certa forma, de política legislativa, né? Em que medida, e de política agrícola, de modo geral, política fundiária, em que sentido essa é a melhor forma de ocupar? É legítimo, enfim, ocupa, né? E aí regulariza, ocupa, regulariza, é um indutor, como você falou, né? Porque se a cada, você souber que de tempos em tempos... Constante. Vai ter um processo de regularização, há uma indução em ocupar, né? Claro. E aí essa lei ela já foi alterada em 2017. E aí puxou esse marco temporal mais para cá, para 2008, né? E agora, imagina, a medida provisória, que foi considerada a medida provisória da grilagem, ela permitia a regularização de áreas ocupadas até dezembro de 2018. Nossa, ontem. Ontem, né? Ontem. Sim. E aí o PL ele melhora um pouco. O PL volta esse prazo para a mudança da lei, que foi em 2017, estabelecendo então marco temporal em 2008. Tem aí uma diferença 2011 para quem fizer um pagamento integral, tem detalhes aí, né? Mas a princípio para 2004 para condições favoráveis. Aí o segundo ponto que eu falei é o ponto do tamanho da propriedade que vai fazer jus à regularização. Então, na lei original, existia a previsão de até 15 módulos fiscais e no máximo de 1.500 hectares. Com a mudança de 2017, foi-se para o máximo de 2.500 hectares. E agora, se o PL aumentar, desculpe, a medida provisória aumentava, o PL retorna se não me engano, aqui aos 2.500 hectares. Mas existe um outro tema que é o tratamento favorecido, que é para os pequenos proprietários, aqueles pequenos mesmos que ocupam imóveis de até 4 módulos fiscais, eles teriam direito a passar por um processo muito menos burocrático, inclusive sem anuência dos confrontantes, né, sem anuência dos vizinhos. E aí, então, esse proprietário menor que tinha esse direito, ele então precisaria ter só 4, né, seria o proprietário de até 4 módulos fiscais. Na lei, se amplia isso para 6 módulos fiscais. Então, isso é um pouco questionado, quer dizer, por quê? Né? Sempre dá aquela preocupação que tem grupos, né? E aquela disputa, pessoas querendo entrar nesse bonde, né? Sim. Inclusive porque a legislação, por coerência, a legislação estabelece, como na definição de pequeno proprietário, está no Código Florestal, por exemplo, a figura dos 4 módulos fiscais. Quer dizer, por uma coerência legislativa, por esse critério, né, 4 módulos faria mais sentido. Só para falar a última coisa, porque aí tem a questão daquela condicionante ambiental, né, que é muito interessante, foi colocada na lei de 2009, que então o proprietário que desmatasse ilegalmente a parte da propriedade que precisa ser protegida, ele poderia vir a perder o título. Né? Então era realmente uma sanção bem, bem grave. Nessa mudança, está sendo proposta que o proprietário, é uma mudança sutil, mas está sendo proposta que o proprietário que desmatar só viria a perder, a ficar sujeito a um processo de perda da propriedade se ele sofrer um auto de infração por desmatamento. Então se ninguém for fiscalizado, aí não é crime. Se ninguém for fiscalizar, não é crime. E o que acontece? Existe, né? Quem quiser buscar esses dados,
teve um processo de redução do número de funcionários, está havendo uma maior dificuldade efetiva na realização da fiscalização pelos órgãos ambientais. Então, a probabilidade de sofrer um auto de infração ela foi caindo. Né? Sim, ainda mais com a pandemia, né? Com a pandemia, ainda mais. Só quer dizer, então isso... Né? Tem tanto detalhe, né? Isso, tem tanto detalhe, né? O resumo é muitas pessoas têm. As pessoas ficam perdidas, às vezes, no meio dos noticiários e das informações, né? Mas então, assim, por que é que houve tanto. Na verdade, o que freou um pouco tanto a medida provisória, né? E quanto o próprio projeto de lei foi, de fato, a participação popular no sentido de as pessoas reclamarem desses pontos negativos. Então, a participação popular é fundamental, né? Por isso, essa ideia até de compartilhar o conhecimento, né, Ana? Esse conhecimento técnico difícil, obviamente, a gente não aprofunda nada disso, mas a participação popular foi que realmente deu uma freada nessa história, né? E aí, com isso, enfim, vamos discutir com calma agora dentro do processo legislativo, né? Seria esse o resumo dessa questão, né, Ana? Sim, acho que esse é o resumo, né? É uma questão complicada, que mexe com questões fundiárias, até agrárias, imobiliárias, mas o resumo é esse. Né? Sim, e que também tem gente de boa fé no meio e que precisa ter esse olhar do Estado, né? Enfim, como diz a minha mãe, é o resumo da ópera, né? Ela está aí assistindo a gente. Só eu vou mudar de assunto porque o tempo passa rápido e a gente já tem só uns minutos. Mas o Vitor pergunta para você rapidamente, Ana, até não é muito o nosso tema agora, mas que o Ministério Público Federal tem exigido a aplicação das áreas de preservação permanente em área urbana, mesmo em casos de construções antigas e irregulares, licenciadas quando as normas eram menos restritivas. Você tem uma avaliação sobre esses casos? Acho que dava para fazer outra live só para falar sobre isso, né? Porque são as áreas consolidadas urbanas. Não sei se você vai querer falar sobre isso ou talvez a gente deixe para comentar isso em outro momento. Você quem sabe. Olha, eu quero que você fale sobre o pagamento por serviços ambientais, hein? Isso é bom, vou falar então a cereja do bolo com o Vitor, porque ele então que sempre traz considerações de direito urbanístico, sempre discutindo com pessoas aqui da área, mais São Paulo. Né, o entendimento municipal, acho que de muitos profissionais, até nós que somos da área ambiental, né, por mais que eu acho que mais preservação é sempre bom, tem um certo entendimento que na área urbana você vai cumprindo a norma de acordo com o período em que você construiu. Mas isso principalmente para a área construída. Então, quer dizer, você construiu uma época que a área de preservação permanente não era de 30 metros. Você construiu. A lei passa a ser 30 metros, vai ter que demolir? Não, né? O que eu não sei é em que medida isso poderia ser conciliado, porque daí, por outro lado, se diz que a legislação ambiental ela se aplica na medida do possível, ela é um problema de direito intertemporal, ela viria a se aplicar anterior, a situações posteriores, ela vem e altera. Então, dizer, não sei se tem uma modulação possível, se você ocupa uma área, mas assim, ela não está edificada, eventualmente, né, repor vegetação nessa área poderia ser interessante. Demolir já me parece que não seria o caso. E dependendo do caso, a demolição é até mais gravosa para o meio ambiente do que a própria manutenção da obra, enfim, né? Acontece, a gente tem exemplos muito variados nesse ponto, né? Nesse sentido. Sim. E principalmente se a construção é antiga, porque recente poderia ter aquele risco também. Se eu corro lá, construo, e aí vão dizer que demolir é danoso, né? Mas enfim, se é uma coisa... Claro. E aí, Ana, foi bem interessante a pergunta do Vitor, porque assim, eu fico. As pessoas falam e pensam, e por vezes é verdade, que a preservação acaba sendo um ônus do proprietário, em benefício de toda a coletividade, porém um ônus do proprietário, né? Pensando aí no proprietário. E aí eu lhe pergunto, Ana, é possível ganhar dinheiro com a preservação ambiental?
E aí, pessoal, o Hector acabou de entrar aí, meu ex-aluno do Unicuritiba, né? Eu não dou mais aula no Unicuritiba, mas emprestei o seu livro para ele. A Ana, gente, ganhou o Prêmio Jabuti em 2013 na categoria Direito pelo livro Pagamentos por Serviços Ambientais. Então, eu não tenho o livro aqui para mostrar, mas é uma obra sensacional, referência para todos nós. E aí eu lhe pergunto, é possível o proprietário ganhar dinheiro com a preservação? E o que são os pagamentos por serviços ambientais? A gente tem 15 minutos. Rapidinho, Ufa, né? vamos lá. Não, tá tranquilo. Dá para resumir, né, um pouco, mas bom, acho que assim, bem rapidamente, eu não sei o quanto, algumas pessoas não são do direito, muito rapidamente, nas propriedades privadas, existe dois tipos de espaços protegidos, ou seja, o proprietário privado precisa respeitar as chamadas APPs, que foi a pergunta do Vitor, que seriam áreas que são protegidas em razão de funções ambientais muito específicas, como as margens de curso d'água, porque senão tem assoreamento, erosão, etc. Topo de morro, encosta de morro, área de mangue, seriam áreas, né, que são consideradas de preservação permanente. Preservação no sentido de não se tocar, né? Digamos assim, deixar, né? Deixar lá, isso. Sem contato direto, né? Sem exploração. Sem situações bem pontuais em que pode ter supressão nessas áreas, mas existe possibilidades quando muito necessário. Então, essas áreas elas se aplicam tanto a imóveis urbanos quanto rurais. Aí, nos imóveis rurais, além das APPs, então, margem de curso d'água, topo de morro, encosta de morro, etc., também existe a figura das reservas legais, que correspondem a uma porcentagem do imóvel que precisa ser preservado. E essa porcentagem varia de acordo com a região do país, né? Aqui na região de vocês sul, na minha do sudeste é 20%, mas pode chegar a 80% na área de Amazônia Legal, se for bioma amazônico. Então, então a gente está falando dessas áreas, né? Que em alguns cenários ela pode ser 35% no Cerrado, na área de Amazônia Legal, o resto então é 20%. Então, o proprietário ele vai ter lá um pouco de área de APP e um pouco de reserva legal e ele precisa preservar essas áreas. E aí, isso é um ônus, né? Claro, se você for proprietário rural, você pode enxergar isso, sim, como um ônus, porque é uma área que você não pode dispor. Né? Alguns proprietários mais catequizados para a causa ambiental podem, muitas vezes, dão depoimentos, nós vemos até em reportagens isso, que, olha, foi muito bom preservar aqui, minha água está melhor, minhas condições ambientais estão melhores. Mas, se pensarmos até em termos de direito, é realmente um ônus, sim. Tanto que até tem toda uma construção de um conceito que chama função social da propriedade. Né? Então, quem tem a propriedade, principalmente a rural, ele deve produzir, ele deve dar uma destinação que seja útil para a sociedade, ainda que, claro, ele vai lucrar com isso, mas que respeitar a legislação ambiental compõe um ônus relacionado a essa função social. Então, sim, existe um ônus, até nesse sentido jurídico, tem esse dever de preservar a área. E aí, só já te interrompendo, a Márcia pergunta quem é que define essa área, em que localização da propriedade ela é definida, enfim. Vai depender da situação, né, Ana? Se for área de preservação permanente, vai se tiver nascente, topo de morro, aí já é uma questão até geográfica, né? De georreferenciamento, digamos, no sentido de localização e tal. Sim, Márcia, as áreas, elas são definidas pela localização. Então, é beira de curso d'água, é APP, é topo de morro, é APP. Então, né, não tem uma regra específica. A reserva legal tem alguns critérios que estão na Lei 12.651, que estabelece. Então, por exemplo, onde já tem se você tem uma propriedade, você tem um remanescente numa área, você não vai desmatar esse e plantar em outro. Então, a princípio, você vai aproveitar esse remanescente. Tem esses critérios aí, né, que vão estar lá nessa lei. E, enfim, então para ganhar dinheiro, né? Vamos lá nos últimos 10 minutos. Aí temos 10 minutos. Acaba a live, eu não dou a fórmula. A fórmula do sucesso, hein? Então, aí
Também tem essa discussão que se fala muito da possibilidade de se ganhar dinheiro com a floresta em pé, né? E ela acaba sendo importante. Então, assim, muito sem grandes novidades, a reserva legal ela já podia há muito tempo, né? A legislação prevê que ela pode ser suscetível de um manejo florestal. Até se falou, preservação é deixar intocado, mas as reservas legais, então, elas teriam esse sentido de conservação. Então, pode ter um manejo florestal. Uma vez um aluno me falou que tinha uma floresta na Amazônia que fizeram lá um projeto e que deu uma renda lá para eles, um projeto aprovado de manejo. Uhum. Pode se aproveitar frutos, você pode aproveitar com ecoturismo, mas a legislação prevê umas outras coisas interessantes. Quem tem uma área maior do que a sua reserva legal pode arrendar para alguém que tem uma área menor. Aí não é a reserva legal, não é os 20%, mas se você tiver 30%, você pode a mais. E como essa lei de 2012 permitiu computar a APP, se você somando a APP tiver mais que 20%, você poderia arrendar para um outro. Já é uma forma de obter um recurso. E aí vem a figura do pagamento de serviços ambientais. Né? A figura do pagamento de serviços ambientais é uma figura, você falou no livro, eu escrevi aquele livro em 2011, 12, e aí, então, quer dizer, já se vai aí um tempinho, mas ela é razoavelmente recente. Surgiu aí por meio de pessoas ligadas ao ambiente de conservação, ao tema da conservação nos países tropicais, com a ideia de se remunerar determinados proprietários ou até poceiros por ações ambientalmente relevantes. Porque se percebeu que isso às vezes era mais barato do que desapropriar, criar uma unidade de conservação, era efetivo. Um estímulo, né? Um estímulo, atendia muitas vezes o proprietário, conforme essa questão do ônus, conforme o caso, o proprietário ele tem já uma lucratividade boa e pode arcar com ônus. Se ele tem uma propriedade menor, muitas vezes as receitas dele são pequenas, enfim. Então, existe a possibilidade, então, de se receber por áreas protegidas no interior da propriedade. Só que tem uma discussão. Alguns projetos contemplam que não se pague por APP e reserva legal, só por vegetação, áreas de vegetação que excedam essas áreas já cuja legislação determina a preservação. Sim, porque se é obrigatório por lei, você não poderia ganhar para cumprir a lei. É mais ou menos essa a ideia, né, Ana? Essa é a ideia. E aí criam, então, um conceito que chama adicionalidade. Às vezes dão um jeito de inserir. Então, por exemplo, aumentar a riqueza vegetal na reserva legal que você tem, que às vezes não está assim tão, né, naquelas condições ambientais tão boas. Então, você cria uma adicionalidade. Mas isso depende muito, porque nós não temos hoje, você fala, bom, mas quem recebe, né, por essa preservação? E nós não temos hoje um regime universal. Então, não dá para dizer, olha, eu sou um proprietário e eu tenho essas e essas condições, para quem que eu vou pedir o pagamento de serviços ambientais? Não existe sequer uma legislação federal. Né? O pagamento de serviços ambientais está autorizado, inclusive para APP e reserva legal, na lei que trata da proteção à vegetação nativa, que é a Lei 12.651, que é chamada também de novo Código Florestal, mas não tem uma lei federal que estabeleça quem faz jus ao pagamento. Agora está em discussão uma lei nesse sentido, né? Sim. Olha, tem inúmeros PLs. Desde que eu comecei a estudar, vira e mexe, se sucedem os PLs, mas então está sempre em discussão. Esses PLs em geral, porque você tem um problema. Aí quem vai pagar? Se é o governo que vai pagar, exatamente. Tem que ter uma fonte de custeio. Então, esses PLs, em geral, eles atrelam algum tipo de receita. Por exemplo, de venda de petróleo, já vi num desses PLs. E aí você teria, então, uma fonte de custeio. E daí, Ana, desculpa te interromper, mas a pergunta do Nadson vai ao encontro disso que você está falando. Porque ele fala assim, existe alguma relação entre o pagamento por serviços ambientais e as mudanças climáticas? E aí você está falando de adicionalidades e de, teoricamente, um fundo que vai pagar essa conta e que poderia estar relacionado a isso, né?
Sim, bom, as mudanças climáticas, elas podem ser mitigadas, né, tem dois jeitos quando se fala em mitigação de combater as mudanças climáticas. Uma é reduzir emissões, a outra é aumentar as áreas que até as normas internacionais chamam de sumidouros, né? Então, as florestas seriam sumidouros, a princípio. Elas também são estoques de carbono, que não são lançados à natureza, se forem desmatadas. Então, tem toda uma discussão sobre conservação, e que levou a uma discussão sobre existir esse esquema de um pagamento, só que em âmbito internacional. A isso se deu o nome de RED, Redução de Emissão por Desmatamento e Degradação. E aí, sempre teve uma discussão grande, desde que se começou a debater isso, sobre se isso seria um sistema de projetos, quer dizer, alguém num país faz um projeto e alguém em outro país paga por esses créditos, ou se deveria ser um sistema mais organizado por meio governamental. Uhum. Né? E acabou prevalecendo essa segunda tese. Então, o RED, ele é reconhecido, ele é mencionado nesses tratados internacionais, mas ele se dá a princípio por transferências de recursos para o governo que administra projetos que satisfazem requisitos. Né? E aí um grande exemplo foi o Fundo Amazônia, famoso. O Fundo Amazônia angariou recursos do governo da Noruega. Da Noruega e da Alemanha, né? Da Alemanha, Noruega, porque às vezes eu confundo um pouco os países nórdicos, assim, de bate-pronto, mas a Noruega e a Alemanha. E esses recursos foram para o governo federal. O governo federal criou todo um mecanismo que era via BNDES, mas tinha também conselhos que avaliavam os projetos e projetos que satisfizessem condições lá desses editais, obtinham os recursos. Então, foi um jeito de atrelar as mudanças climáticas. Essa figura do RED, ela serve para isso. Né? E fora isso, tem alguns REDs no mercado voluntário. Então, uma empresa quer dizer que ela neutraliza carbono, ela paga, ela faz projetos, às vezes até também com alguns grupos, né, algumas comunidades tradicionais para reduzir o desmatamento nos seus territórios. Mas, enfim, então, para falar um pouco, a gente tem poucos minutos aí, só para dizer 2 minutos. Muitos projetos de pagamento de serviços ambientais foram desenvolvidos no país. Né? Então, se vocês buscarem aí, acho que, enfim, dá para contar quase uma centena de projetos que existentes ou que existiram nos últimos tempos. Inclusive, um aí no Paraná que chama Mata de Araucárias, Estrada com Araucárias, desenvolvida pela Embrapa. Que bacana. Né? E assim, mas são projetos pontuais, então se cria, por isso que a gente fala em projeto mesmo, é um projeto para uma área, então o proprietário que eventualmente está naquela área, que satisfaz certos requisitos, ele vai conseguir, vai receber por um tempo, e o outro que não está numa área que tem projeto não vai. Né? Falta aí um tratamento mais sistemático. E aí eu acho que chegamos no nosso tempo, né? Que eu não sei. Que pena, né? Passa muito rápido. Na verdade, a gente podia ficar conversando horas. Eu aprendo muito com você, lhe agradeço muito pelos ensinamentos e fico muito feliz quando tenho a oportunidade de conversar com você. Me parece que os pagamentos por serviços ambientais são, sim, uma tendência, porque sempre será vantajoso proteger o meio ambiente, cada vez mais em situações de escassez cada vez mais reais, como aqui no Sul, Ana, e acredito que aí no Sudeste também. Nós estamos enfrentando a maior seca dos últimos... Tem gente que fala dos últimos 70 anos, tem gente que fala dos últimos 100 anos. E o fato é que nós estamos realmente numa situação absurdamente séria de falta de água em Curitiba. Nós estamos na Comissão de Direito Ambiental da UAB com um grupo de trabalho específico para a crise hídrica, tamanha complexidade do tema. São Paulo enfrentou isso há alguns anos já. E esse seu trabalho, esse seu livro em especial sobre o pagamento por serviços ambientais é pioneiro. Parabéns, gratidão, muito obrigada por você ter sido essa pioneira nesse tema também, né? E obrigada por você ter disposto do seu tempo, obrigada a todos que nos ouviram, gratidão mesmo pela sua presença. E eu queria falar para as pessoas que neste final de semana, no domingo, a gente vai ter uma conversa sobre unidades de conservação da natureza com a Ângela Cusack, que é uma ambientalista do Paraná, que tem muito conhecimento sobre o tema. Eu quero lhe convidar, Ana, e quero convidar a todos para participar. Muito obrigada, minha amiga.
Tudo de bom para você. Olha, eu agradeço muitíssimo o convite, foi um prazer participar da tua live, ter mais contato aí também com as questões do estado do Paraná. E obrigada, parabéns por esse trabalho, totalmente voluntário, Com parabéns pelo teu certeza. trabalho na OAB. E Obrigada. estamos na luta aí por essa, né, pelo nosso meio ambiente, sempre aí com uma preocupação de uma boa estruturação jurídica, justa, previsível, né, e Com que certeza. nos contemple muitos interesses aí, promovam a convergência desses interesses pela preservação ambiental. Com certeza, Ana, gratidão. Muito obrigada, obrigada a todos. Eu vou encerrar, senão eu não consigo salvar, tá bom? Beijo, Ana, obrigada. Beijo a Tchau. todos. Tchau, tchau. Obrigada.